Nossa previsão base é de $650 mil, mas essa estimativa foi feita antes da aprovação dos ETFs de Bitcoin pela SEC. Agora, estamos ainda mais convencidos de que nosso cenário otimista de $1,5 milhão até 2030 é viável. O Bitcoin é sustentado pela maior rede de computadores do mundo e, portanto, é a criptomoeda ou ativo digital mais seguro disponível. Até o momento, o Bitcoin não foi hackeado e a camada base não sofreu nenhum ataque. Não acredito que qualquer outro ativo digital possa afirmar o mesmo. O Bitcoin teve uma breve alta, ultrapassando $62 mil após abrir a 61 mil em 23 de agosto, após a declaração do presidente do Fed, Jerome Powell, de que era hora de reduzir as taxas de juros. Esse movimento inesperado reacendeu o interesse pelo Bitcoin como um hedge contra a volatilidade do mercado e a inflação. Apesar desses desenvolvimentos positivos, o caminho do Bitcoin para novos máximos pode ser imprevisível devido a possíveis obstáculos regulatórios e volatilidade do mercado, exigindo que os investidores mantenham uma visão cautelosamente otimista. Nesse espírito de cautela e otimismo, Cathie Wood recentemente compartilhou sua perspectiva positiva sobre o Bitcoin, projetando um valor base de $650 mil e um cenário otimista de $1,5 milhão até 2030. Apesar da volatilidade de curto prazo, ela enfatizou a importância do Bitcoin em mercados emergentes e seu significativo potencial de crescimento. Seus insights oferecem uma visão valiosa sobre o futuro do Bitcoin, incentivando os investidores a olharem além do momento presente e a se concentrarem no vasto potencial do ativo. Lucra comigo e assista aos trechos da entrevista para mais informações sobre a visão de Cathie Wood. Abre aspas. Eu acho que pessoas mais velhas são menos receptivas ao Bitcoin, como Warren Buffett ou Charlie Munger, enquanto os mais jovens adoram. Na maioria dos casos, qualquer pessoa acima dos 50 anos, em geral, não conhece bem ou é muito cética em relação ao Bitcoin. Acredito que isso se deve, em parte, à tecnologia. Existe um desconforto com relação a ela. Warren Buffett, por exemplo, disse famosa frase que, se não entende algo, e ele não entende a maioria das tecnologias, não vai investir. Ele investiu na IBM em um momento inadequado, o que reforçou sua visão, mas depois investiu na Apple, o que foi um grande sucesso para ele. No entanto, ele ainda mostra pouco interesse em tecnologia. Muitas pessoas prestam atenção a ele, especialmente investidores mais focados em valor. Em tecnologia, muitas vezes é necessário investir agressivamente no curto prazo, sacrificando a lucratividade imediata para conseguir escalar a longo prazo. Ações de valor tendem a mostrar resultados imediatos, enquanto investimentos em tecnologia exigem mais fé no futuro. Talvez eu seja uma exceção, já que tenho mais de 50 anos e sou apaixonada por tecnologia. Mas há um desconforto geral, especialmente por terem vivido a bolha e o colapso das telecomunicações e da tecnologia, sem a perspectiva que compartilhei, de que as sementes foram plantadas na época e que, se não se fizer a pesquisa adequada sobre quando as tecnologias estão prontas para o mercado, as pessoas podem se machucar. E muitas pessoas se machucaram na época, o que cria uma memória dolorosa. Estudos mostram que perder dinheiro é muito mais doloroso do que ganhar, com uma perda sendo equivalente ao dobro do sofrimento em relação ao ganho. O Bitcoin representa uma nova classe de ativos, e a combinação de tecnologia, sistema monetário global e uma nova classe de ativos é o que nos entusiasma. O ETF de Bitcoin da Aerka e 21 Shares é um bom exemplo disso, e temos visto entradas significativas. Acredito que isso se deve ao fato de termos escrito nosso primeiro artigo sobre Bitcoin em 2014. Conquistamos nossa experiência ao longo dos anos. Nosso primeiro white paper, com Art Laffer, abordou se o Bitcoin poderia cumprir as 3 funções do dinheiro, em 2015. Depois, em 2016, publicamos nosso segundo white paper, sobre o Bitcoin se tornando uma nova classe de ativos. Finalmente, a SEC aprovou vários ETFs de Bitcoin no início deste ano. Portanto, acreditamos que as instituições ainda não se movimentaram de forma agressiva em relação ao Bitcoin, pois elas precisam fazer sua devida diligência. Levamos 10 anos para fazer isso,
então estamos bastante confortáveis com a situação. Se você observar, por exemplo, a BlackRock, até 3 anos atrás, ela apontava as desvantagens do Bitcoin. Mas, claro, houve uma mudança de perspectiva e a BlackRock tem feito um grande trabalho para promover o Bitcoin como uma nova classe de ativos. No entanto, ainda estamos apenas começando. Fecha aspas. Wood acredita que agora há uma maior chance de um cenário otimista, já que a SEC aprovou os ETFs de Bitcoin. Segundo Wood, o Bitcoin atingiu um ponto de singularidade, um estado em que não pode ser parado ou contido, e seu uso crescente em economias em desenvolvimento o torna uma proteção essencial contra economias instáveis. Embora as correções do Bitcoin possam ser bastante severas, elas estão se tornando menos drásticas à medida que o ativo ganha maturidade. Com o aumento da tração do Bitcoin, espera-se que sua volatilidade diminua significativamente. Wood também discutiu os potenciais perigos da computação quântica, enfatizando que reconhecer o problema é metade da solução e expressando confiança de que os pesquisadores estão trabalhando em soluções para enfrentar ameaças quânticas. A boa notícia é que Wood mantém uma perspectiva positiva sobre o Bitcoin, destacando sua importância nos mercados emergentes e seu potencial de crescimento. Apesar da volatilidade de curto prazo, ela aconselha os investidores a adotarem uma perspectiva de longo prazo. Vamos voltar à entrevista e assistir mais trechos para obter mais insights de Cathie Wood. Abre aspas. Muitos me perguntam sobre a previsão de preços para o Bitcoin. Todos adoram isso. Nossa previsão base é de $650 mil, mas essa previsão foi feita antes da aprovação dos ETFs de Bitcoin pela SEC. Agora, estamos ainda mais convencidos de que nosso cenário otimista de $1,5 milhão até 2030 é o mais provável. Também me perguntam se o Bitcoin é atualmente uma singularidade ou se ele tornará uma no futuro, e quando isso acontecerá. Mas, quando se fala em singularidade em relação ao Bitcoin, o que isso quer dizer? Que não é possível contê-lo em determinado ponto? Acho que já ultrapassamos a velocidade de escape. Não há como desligar o Bitcoin. A China tentou, e toda a atividade que estava lá apenas migrou para outros lugares. Não há supervisão, não há como sufocar o processo. E o Bitcoin se espalhou a tal ponto que está desempenhando um papel muito importante, especialmente em mercados emergentes. Em países onde os líderes não entendem de economia ou há corrupção, a perda de poder de compra e riqueza pode ser de até 50% em um curto período de tempo. Mesmo este ano, o Egito desvalorizou a libra egípcia em 40% no início de março. Ter uma política de seguro como o Bitcoin é realmente importante em mercados emergentes. Portanto, o cenário base para o Bitcoin não é apenas que ele possa não ir a lugar nenhum, mas que pode aumentar 20 vezes em 5 anos. As correções são violentas porque o Bitcoin ainda é muito jovem. As correções costumavam ser de 95%, agora são mais em torno de 75%, o que é significativo. Não quero que ninguém pense que o Bitcoin vai apenas subir continuamente, pois as correções são bastante violentas, embora estejam diminuindo. Fecha aspas. À medida que o Bitcoin se torna mais mainstream, a volatilidade deve diminuir drasticamente. Isso não significa que não haverá quedas, mas que são esperadas. É uma nova classe de ativos, e há muitos investidores frágeis que entram por causa do medo de ficar de fora. FOMO, perdem 20% e saem, o que intensifica os movimentos para baixo. A comunidade do Bitcoin está atenta à computação quântica, mas, como sempre digo, entender o problema é metade da solução. Agora, os desenvolvedores estão pensando em como tornar o Bitcoin resistente a ameaças quânticas. Acredito que devemos considerar isso seriamente, e estou feliz que os desenvolvedores estão levando isso a sério. A frustração com o preço do Bitcoin pode em breve encontrar alívio, à medida que os traders esperam que o Federal Reserve consolide os cortes nas taxas de juros na próxima cúpula de Jackson Hole. Enquanto isso, o Bitcoin continua a negociar em uma faixa apertada, com $62 mil servindo como um nível crítico de resistência. Dados da CoinGlass mostram que um novo lote de ordens de venda apareceu a $61.435, mantendo o preço estável no gráfico de 4 horas.
traders observaram que o Bitcoin está tentando superar a resistência na média móvel simples de 200 períodos. Um fechamento acima desse nível pode levar o Bitcoin a 64 ou 65 mil dólares. Se houver rejeição, espere alguma consolidação, prevê o popular trader Elia em um post recente. Ao mesmo tempo, Cathie Wood abordou por que alguns investidores mais velhos permanecem hesitantes quanto ao Bitcoin, atribuindo isso às suas experiências com a bolha tecnológica e perdas financeiras subsequentes, o que gerou uma mentalidade mais avessa ao risco. Em contraste, investidores mais jovens são mais receptivos ao Bitcoin, vendo-o como uma classe de ativos promissora, um sistema monetário global e uma tecnologia inovadora. Wood também destacou que as instituições estão lentamente se aquecendo ao Bitcoin, evidenciado pelas entradas significativas nos ETFs de Bitcoin, sinalizando uma crescente aceitação mainstream. À medida que o Bitcoin enfrenta desafios de preço, sua adoção crescente por investidores de varejo e institucionais sugere uma base sólida para o crescimento futuro. Você concorda com essa análise da Cathie Wood? Comenta aqui embaixo. Se este vídeo foi útil, então lucra comigo, acumule satoshis, curta, compartilhe e se inscreva no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!